Dentre as ferramentas que a gente costuma usar no modelismo, talvez a que seja uma das mais úteis sejam as brocas. E eu achei que seria legal fazer um vídeo então sobre elas, explicando algumas diferenças e os tipos que a gente tem. Claro que isso aqui ninguém precisa usar. Você pode, por exemplo, pegar uma agulha hipodérmica e fazer furo com ela. Funciona até bem. Mas uma ferramenta especializada é sempre melhor. E eu queria então falar um pouco sobre essas ferramentas, os tipos, quais são os usos e a gente entender isso um pouquinho melhor. Então, basicamente, a gente tem 3 tipos de broca que a gente pode usar. E eu estou falando aqui essas brocas pequenas, né? Porque é o que a gente normalmente usa para abrir furo, para botar um cabide de bomba, para abrir furo para inserir alguma peça ou reabrir algum furo que não esteja bem definido. E vamos então falar sobre esses tipos de broca. Então, basicamente, a gente tem 3 tipos de broca. 2 delas são voltadas para uso com uma ferramenta elétrica, com uma pequena furadeira. E uma é para você usar manualmente, ainda que ela até possa ser usada também na furadeira, mas não funciona bem. Então nós temos 3 tipos de broca. Nós temos as brocas helicoidais, que eu vou mostrar em detalhe. Nós temos as brocas esféricas, que são, em geral, brocas para dentista. Também são usadas em joias e também em relojaria. E as brocas PCB, que são uma coisa mais recente e que vale a pena também falar um pouco sobre ela. Então vamos começar falando da broca que a gente usa com o mandril manual, que esse aqui é um exemplo, que são essas brocas helicoidais. Essas brocas você encontra elas em diversas espessuras. Essa aqui que está na minha mão, ainda que pareça bem pequena, é um tamanho relativamente grande. Ela é uma broca .50. Eu normalmente guardo essas brocas nesses vidrinhos aqui, que são vidrinhos para amostra de perfume, e identifico, porque eu tenho broca desde 0,20 até a 0,50 e elas são muito pequenininhas, elas ficam mais bem guardadas aqui. Essas brocas, então, a gente utiliza com o mandril manual. Ela pode ser colocada numa ferramenta elétrica, mas você vai ter que ter muito cuidado, porque elas são muito fininhas e você, com uma ferramenta mais pesada, fica mais difícil de manobrar. E também, se você colocar muita velocidade nelas, o plástico pode derreter e ela fica presa no plástico e fica muito difícil de soltar. Então o ideal mesmo é você trabalhar com uma ferramenta manual. A gente insere ela aqui. O ideal é a gente colocar a broca o mais para dentro possível para diminuir esse braço de alavanca, e se você fizer algum movimento lateral, isso aqui não forçar demais a broca. Vou pegar uma peçazinha aqui para a gente fazer um teste com ela. Como é que a gente trabalha com esse tipo de broca? Essa peça aqui, ela é móvel. Então você apoia ela aqui na sua mão. Com os dedos você segura o mandril. Você aqui então encosta a broca na peça que você vai furar e a mão pressiona contra a peça e com os dedos você gira. Isso aqui dá muita precisão na hora de fazer o furo. Você consegue fazer o furo bem localizado, bem onde você quer colocar, porque o início do giro é bastante lento e a chance da broca escorregar é praticamente nenhuma. Então você faz o furo. É claro que isso vai ser mais demorado, você vai demorar para conseguir furar uma peça maior. Se você, nesse caso aqui, se eu tivesse que atravessar essa árvore aqui, eu ia ficar aqui um tempão rodando isso, mas ela funciona muito bem, e principalmente quando você tem que trabalhar com diâmetros muito pequenos. Esse aqui, como eu falei, é 0,50, mas eu tenho broca aqui 0,20, então ela é finíssima. Eu vou pegar a broca 0,20 só para um efeito de comparação. Aqui eu tenho as brocas que eu costumo usar, elas estão aqui todas nos seus vidrinhos para não sumirem. E essa aqui é uma broca .50, e se eu pegar uma broca 0,20, eu não sei nem se ela vai ficar visível no vídeo, mas ela é um fiozinho de cabelo. Se eu colocar ela aqui ao lado de uma broca .50, você vê a espessura dela. E ela funciona da mesma maneira. Vou guardar essa aqui. O trabalho é o mesmo. Encostar a broca aqui numa peça e
ela é extremamente flexível, então tem que ter muita paciência, encostar com ela com o mínimo de força, porque qualquer força a mais você vai quebrar e vai ter que ter paciência para furar. Uma broca como essa 0,20 é muito pouco utilizada, eu usei ela talvez 1 ou 2 vezes, mas funciona. Essas são as brocas helicoidais, que são de uso manual e que você deve ter um bom mandril. Esse aqui, se não me engano, é um mandril da Tamiya, que funciona muito bem, ele é muito bem ajustado aqui, fecha perfeitamente, é uma ótima ferramenta. O segundo tipo de broca é a chamada broca esférica. E, como já diz o nome, ela tem uma esfera aqui na ponta. E para fazer furos com ela, você precisa de uma ferramenta elétrica. Você até pode fazer isso aqui manualmente, mas teria que ter um mandril próprio para segurar essa broca e ela não vai dar o mesmo rendimento que ela daria ligada numa ferramenta elétrica. Eu vou pegar então a ferramenta elétrica e vamos dar uma olhada nela. Então eu estou aqui com a minha ferramenta elétrica, isso aqui é uma furadeirazinha Proxxon, que eu fiz algumas adaptações nela para ela funcionar com acionamento por pedal, o que libera a minha mão. Eu até depois posso fazer um vídeo mostrando como é que a gente faz essa montagem aqui para você ficar livre de ter que ligar a furadeira com a mão, poder fazer todo o controle dela no pedal. Mas isso fica para uma outra vez. Coloquei o coletor de tamanho correto. A broca está na posição. Acionamento aqui no pedal. E aí é coisa bastante simples, né? Só encostar ela aqui na peça. E ela já saiu aqui do outro lado. Essas brocas, o problema com elas é que se você usar uma rotação muito alta, o plástico acaba derretendo aqui, ó, como aconteceu aqui agora. Então você acaba tendo problema de um pouquinho de plástico derretido aqui na broca. Você pode tirar aqui como eu estou fazendo com a mão, ou você pode esquentar isso aqui com uma chama, ou pode até usar a cola que você usa normalmente para os kits para dissolver esse plástico aqui. Não vou fazer isso agora porque não interessa. Então, o ideal é você trabalhar com uma rotação mais baixa. E você consegue então abrir lá o furo na sua peça. O problema desse tipo de broca é que, como ela tem esse corpo cônico, você chega um momento que você não consegue ir mais. Então, se você quiser atravessar uma peça mais espessa, você vai ter problema porque a peça uma hora vai encostar aqui no corpo cônico da broca. E então ela não é uma broca ideal para você atravessar uma peça grande se você precisar fazer um furo de um lado a outro. Por outro lado, essas brocas esféricas, no caso dessa aqui que tem um diâmetro maior, uma utilidade para elas, por exemplo, se você precisar, vamos dizer que você precise abrir um farol de um veículo que veio uma peça maciça, você pode usar ela para fazer uma concavidade e girando ela lateralmente, você pode reabrir aqui até o diâmetro que você quiser. Em geral dá um acabamento bastante bom, fica um serviço bastante convincente. Esse é um uso para essas brocas esféricas. Essa aqui é uma broca esférica de tamanho grande, mas a gente tem elas de tamanho bem menor. Eu vou pegar uma bem pequena. Aqui eu tenho uma outra broca. Espero que a câmera consiga pegar, mas você vê que o diâmetro dela aqui é bem menor. Vamos trocar aqui. E com essa aqui eu consigo fazer furos bem pequenos.
Com aquelas brocas manuais eu poderia fazer até mais fino, mas com essa aqui dá um ótimo acabamento também. Lembrando sempre que a limitação dela é esse corpo cônico que impede que você faça um furo muito longo. E agora vamos então ver, por fim, as brocas PCB. Eu vou precisar trocar o coletor aqui da máquina e já volto. Então, com o coletor aqui trocado, eu vou inserir aqui a minha broca PCB. Mas antes, vamos falar um pouco e entender o que são essas brocas. Essas brocas PCB, o que quer dizer esse nome PCB? Isso quer dizer, essas são as letras em inglês para o que a gente chama aqui de placa de circuito impresso. Então essas brocas, elas são usadas para a furação das placas de circuito impresso. Você tem uma placa com um circuito impresso e essas brocas fazem os furos aonde você vai soldar os componentes da placa. Então são brocas de uso industrial. Elas são extremamente afiadas e muito duras. E qual é o problema disso? O problema é que, eu já comentei isso num outro vídeo, um material muito duro, ele é também muito frágil. O exemplo clássico é o vidro. O vidro é um material muito duro, mas ele é muito frágil. Por quê? Porque material duro não suporta deformação. Então, é como o vidro. Se você tentar deformar o vidro, ele quebra imediatamente. A mesma coisa são essas brocas. Então, elas são feitas para ser usadas em equipamentos de alta precisão. Não são feitas para ser usadas na mão e muito menos numa furadeira manual. Então, se você está pensando em comprar essas brocas, a primeira alerta que eu preciso fazer é: vá se preparando, porque elas vão quebrar com muita facilidade. Se cair, quebra imediatamente. E essas aqui, principalmente as mais finas, tem brocas aqui que são 0,2, tá? Fio de cabelo. Essa aqui, se você respirar de mau jeito, ela quebra. Outro detalhe é que essas brocas, quando você compra, elas em geral são muito baratas. Por quê? Porque elas são material de segunda mão. No uso da indústria, essas brocas, normalmente, elas são afiadas de 1 a 3 ou 4 vezes, dependendo do tipo de uso, e depois disso elas são descartadas, porque elas precisam fazer furos muito precisos. Então, essas brocas são vendidas por valores muito baixos e tem pessoas que recompram esse material e vendem no mercado. Por isso é que, normalmente, quando você compra esses conjuntos, eles são meio misturados, eles não têm uma regra, porque a pessoa compra isso em quantidade das fábricas e reembala muito sem cuidado. Algumas brocas vêm com essas marcações aqui coloridas, algumas têm alguma coisa escrita nessa marcação, outras não têm, tem apenas a coisa colorida. Em geral, elas têm aqui uma marcação do diâmetro, nem sempre é muito legível, mas quase todas têm. Você pode comprar esses conjuntinhos pequenos ou até você pode comprar um conjunto grande como esse, que tem uma proteção interna para as brocas. E aqui você tem broca de todas as medidas. Isso aqui eu comprei já faz muito tempo no eBay, até de um fornecedor de Israel, nem me lembro quem foi. Mas aqui eu tenho medida de 0,2 até essa medida maior aqui, se não me engano, é 1,2. Então tem medida para todos os gostos aqui. Ela tem a vantagem de ter essa peça que protege. Mas isso aqui, se você não encaixar direitinho e forçar errado, se ela entrar enjambrada, você vai quebrar as brocas aqui dentro. Tem que ter muito cuidado com mexer com esse material. Bom, então a gente já sabe que essas brocas são de uso industrial e para que elas funcionem bem você precisa de alta velocidade, não adianta trabalhar com ela manualmente. Vou fazer um furo para ver como é que ela trabalha rápido. Viu a rapidez com que ela furou a peça aqui? Porque ela é extremamente afiada. Então tem que tomar até cuidado com o dedo lá do outro lado. Não, nunca coloque o dedo aqui atrás, porque você pode se machucar feio. Fura muito rápido, fura perfeito, o furo fica perfeito, mas ela, como eu disse, é frágil. Essa aqui é uma broca mais grossa, não é tanto problema, mas aquelas brocas ali, essas aqui mais fininhas, você vai ter que ter um cuidado enorme. Eu agora montei aqui na máquina uma broca PCB 0,25, ela é finíssima. Vamos fazer um furo nessa chapa aqui com ela. Isso aqui tem que ter um cuidado extremo, porque se der qualquer torção ela quebra.
mas perceberam que ela furou muito rápido, né? Faz o furo com extrema rapidez. Vou até correr um risco aqui, fazer nessa peça aqui mais grossa. Furou muito rápido, muito fácil, atravessou a árvore aqui de um lado ao outro sem nenhum problema, mas eu não estou nem respirando direito, porque se respirar muito forte ela vai quebrar. É um risco que você vai correr usando esse tipo de broca. E por que eu estou dizendo que você não consegue usar essas brocas simplesmente com a mão? Eu vou mostrar um conjunto que eu tenho aqui e vocês vão entender. Esse aqui é um conjuntinho de SPIA, que como tudo que eles fazem é muito bacana, mas eu já vou adiantar que isso aqui é praticamente inútil. Por quê? Isso aqui é um mandril manual para brocas PCB. Então você tem aqui o mandril muito bem acabado, muito bonito, com a peça aqui onde você vai dar o apoio. Aqui você tem, eles já essa caixinha aqui é chata de abrir. Ele já fornece aqui um conjunto de brocas, não sei se reaproveitadas ou novas, elas até me parecem novas. Esse conjunto vai de 0,3 mm a 1,2, então é um conjunto interessante, mas eu vou mostrar qual é o problema dessas brocas usando a furadeira manual. Não vou usar nem essa do conjunto, vou pegar uma dessas que já estava aqui. Ela entra aqui na peça. Eles fornecem, junto com o conjunto, essa ferramentazinha para dar o aperto, mas isso aqui é uma chave Allen. Se você por acaso perder essa ferramenta, você pode usar uma chave Allen para dar esse aperto. Pegamos aqui a nossa árvore, né, que a gente estava testando, e vamos dizer que eu quero fazer um furo aqui. Vou aproveitar um furo que já existe aqui e vou rodar ela com a mão. O que acontece quando você faz isso? Como ela tem um formato aqui espiral, quando você roda com baixa velocidade, o que ela está fazendo aqui é quase que abrindo uma rosca aqui dentro do plástico. Então, eu vou atravessar o plástico. E agora, ó, ela não volta mais. Ela ficou presa aqui. Por quê? Porque ela funcionou como uma peça abrindo uma rosca, por causa da baixa velocidade. E para você soltar, ó, ela está voltando pela rosca. E eu, se eu rodar aqui, ó, sem apertar, ó, como ela anda para frente, ó, sem eu estar apertando, porque tem uma rosca ali. Então esse furo não vai ficar legal. E o risco é que com uma broca grande como essa, não é tanto problema, mas com uma broca muito fininha, como aquelas que a gente tem ali, se ela ficar presa aqui dentro do plástico, você vai ter problema, porque se você tentar puxar e fizer um pequeno movimento lateral, ela vai quebrar imediatamente. Então isso aqui é muito bacana, mas para esse tipo de broca aqui não serve. Essas brocas precisam trabalhar com alta velocidade. Em alta velocidade, vocês viram aí que no exemplo que eu botei, ela fura muito rápido, ela faz um furo muito preciso e você tem até que ter cuidado para não furar o próprio dedo. O que você pode fazer com esse mandril manual aqui? Se você colocar a furadeira, quando ela começar a girar em velocidade, a tendência dela é escapulir. Então você pode usar esse mandril manual para fazer o início do furo, e aí você vai centralizar e vai botar o seu furo exatamente onde você quiser, e aí você criou aqui um ponto para prender a broca, e aí você então passa ela para a furadeira elétrica e termina de fazer o furo. Mas fazer o furo completo com essa broca manual aqui faz e vai te dar aquele problema que eu acabei de mostrar. Então esse conjunto aqui, sinceramente, ainda que eu tenha comprado, eu não recomendo. Aqui você pode colocar outro tipo de broca, mas não essas brocas de dentista, porque essa espessura dessas brocas PCB é de 3,15 mm e essas aqui eu acho que são menos de 3 mm, então se você for fazer um aperto com esse parafuso aqui, essa broca vai ficar descentralizada, então não vai servir. Basicamente é uma ferramenta bonita e praticamente inútil. Eu acho que deu para cobrir então os três tipos
principais de broca, mas a gente tem, entre essas brocas de dentista, outros desenhos que podem ser bastante úteis no modelismo. Eles permitem fazer algumas coisas bastante interessantes. Não sei se vai ficar bem visível aí na filmagem, mas eu vou tirar uma foto. E aqui vocês estão vendo alguns tipos de rebaixo aqui, ó, um rebaixo cilíndrico, aqui um rebaixo circular, aqui alguns cortes retos, um rebaixo em corte reto, ainda que esse aqui não esteja perfeito, mas é possível fazer. Então você tem uma série de brocas de uso dental que te permitem algumas coisas bastante interessantes. Vou adiantar que é tudo pequeno, porque claro, broca para trabalhar em dente são brocas pequenas. Então para quem trabalha com uma escala muito grande, o uso vai ser mais limitado. Mas elas são bastante interessantes e vão ser então objeto do nosso próximo vídeo.